Beneficiário vai ter que pagar por processo na justiça contra o INSS. Ao que tudo indica, vai ficar mais difícil entrar na justiça contra o Instituto Nacional do Seguro Social e vai ser cobrado. Para a gente entender essa situação, fica comigo até o final do vídeo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2019. Eu já peço um favor para você, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para ajudar o canal, para que a gente possa continuar com os vídeos. Quer ajudar outras pessoas? Compartilhe nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Para receber nossos vídeos é simples, basta ser inscrito e ativar o sininho das notificações. Meu muito obrigado pelos comentários deixados aqui todos os dias. Se ainda não fomos apresentados, eu sou Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de informações. Hoje é segunda-feira, um ótimo começo de semana para todo mundo. O governo quer que trabalhadores tenham que arcar com despesas ao entrar com um processo na justiça contra o INSS. Para a população de baixa renda, a gratuidade, porém, deve ser mantida. Técnicos da equipe do ministro da Economia do governo afirmaram em entrevista à Folha de São Paulo que o objetivo é reduzir a judicialização. Cerca de 15% dos benefícios pagos pelo INSS foram obtidos por via judicial. Os casos mais comuns são aposentadorias especiais, trabalhadores expostos a agentes nocivos, o BPC, benefício de prestação continuada, o que é pago a idosos, carentes e pessoas com deficiência, e a aposentadoria rural, que geralmente atendem as pessoas mais pobres. Hoje, os gastos com o processo na justiça saem dos cofres públicos. Quem paga todas as despesas da justiça, quando você entra com o processo contra o INSS, é o Estado. Ou seja, sai do cofre da União. O governo propõe que, se a pessoa tiver renda suficiente, irá arcar com os custos de uma ação contra o INSS, caso a justiça decida contra o autor do processo. A alteração nas regras depende da aprovação de um projeto de lei no Congresso Nacional. A palavra final, portanto, é de deputados e senadores. A medida integra o pacote de iniciativas para estimular a economia e a criação de vagas de emprego, cujo pilar é chamado Emprego Verde e Amarelo, que reduz os encargos na contratação de mão de obra. O fim da gratuidade em ações contra o INSS, contudo, deve poupar aqueles que são mais pobres. A ideia do governo é isentar quem não tem condições de pagar um processo na justiça. Assim, familiares com renda mensal de até 3 salários mínimos, hoje, em 2019, R$ 2.994, não seriam cobradas se entrassem na justiça. O mesmo valeria para famílias com renda mensal per capita, ou seja, renda por pessoa de até meio salário mínimo, R$ 499. A proposta de cobrar os custos de quem tiver o processo previdenciário negado pela justiça só deve valer para quem ingressar com ações após a aprovação no Congresso. A ideia partiu da equipe do secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, ex-deputado federal. Ele é um dos principais articuladores políticos da gestão Bolsonaro. A medida semelhante foi adotada na reforma trabalhista aprovada pelo Congresso no governo de Michel Temer. Marinho, à época deputado, esteve na linha de frente dessa reforma que resultou na redução aí dos processos trabalhistas. Integrantes do Ministério da Economia esperam que, se aprovada a proposta, haverá também um corte na judicialização inconsequente e no número de processos, pois o trabalhador passa a considerar o risco do ônus, ou seja,
passa a considerar que se perder o processo que entrou contra o INSS, vai ter o prejuízo de ter que arcar com todas as custas desse processo. O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário critica o projeto, abro aspas. Ao mudar a lei da justiça gratuita, estão impedindo o acesso das pessoas ao poder judiciário. É inconstitucional fixar um valor de renda para que a pessoa possa entrar na justiça. Fazer isso para o direito previdenciário é muito pior, pois lidamos com pessoas vulneráveis. Fecho aspas aqui. O governo argumenta que não é justo usar recursos públicos para bancar processos previdenciários de quem tem condições de pagar. A proposta começará a tramitar pela Câmara e depois precisará do aval do Senado. Para o presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a mudança poderá elevar significativamente a quantidade de recursos administrativos ao próprio INSS quando um pedido for negado. Assim, o INSS poderia demorar ainda mais para responder aos requerimentos de aposentadoria e pensões. No projeto, o governo prevê ainda que, em caso de falta de documentos necessários no pedido de benefício do INSS, o requerimento deve ser arquivado. Será possível entrar com uma nova solicitação, um novo pedido, mas o auxílio, aposentadoria ou pensão, se concedidos, se a pessoa adquirir o direito, ganhar o direito, passam a ter validade a partir do seu segundo pedido. Neste ano, a equipe econômica do governo já adotou uma medida para impor limites nos julgamentos de temas previdenciários na Justiça Estadual. A Constituição permite que, se não houver Justiça Federal na cidade, a pessoa possa recorrer à Justiça Estadual para entrar com ações contra o INSS. Após o aval do Congresso, foi publicada uma lei para dar novas condições aos julgamentos onde não existe a vara federal, onde o segurado reside. A lei publicada em setembro de 2019 determina que o segurado não pode recorrer à Justiça Estadual se houver a vara previdenciária da Justiça Federal em até 70 quilômetros do seu município. O governo argumentou que a Justiça Federal é mais ágil e, assim, o trabalhador aguardaria menos tempo por decisão. O projeto do governo, a ser analisado aí pelo Congresso, também poderá restringir o acesso ao Juizado Especial Federal Civil, que julgará processos envolvendo valores até 60 salários mínimos, hoje R$ 59.880. Geralmente, essa esfera judicial é usada em ações de direito do consumidor. A ideia da equipe econômica do governo é que a isenção dos custos, ou seja, a retirada, o fim dos custos dos processos, seja mantida apenas para a população de baixa renda. Mesmo critérios aí definidos para causas contra o INSS. O argumento do governo, novamente, é que haja redução do número de ações contra empresas. Isso se espera a criação aí de vagas de emprego. Pessoal, resumindo aqui, a notícia não é muito boa, porque eles querem restringir apenas para as pessoas que ganham até 3 salários mínimos dentro da família, ou seja, vai ser contada, se for aprovado esse projeto de lei, esse trecho pelo menos do projeto de lei, chamado aí projeto verde e amarelo, as pessoas que entrarem com ação na justiça, as pessoas que tenham pedido negado dentro do INSS e posteriormente procuram a justiça, primeiro, porque hoje em 2019, nós estamos entrando agora em 2020, a justiça ainda é o meio mais rápido do que o INSS, e além de ser um meio mais rápido, garante a você, se você ganhar o processo, garante um valor maior do que se fosse
de forma administrativa. Você tem direito a receber as parcelas em atraso desde quando fez o seu primeiro pedido junto ao INSS, pedido esse que foi negado. A Justiça quer acabar com isso, diminuindo assim o número de processos no INSS, diminuindo o número de atrasados, os valores a serem pagos. Então a restrição vai se dar para famílias em que a renda por pessoa dentro da casa, se for dividida, vai até R$ 499, ou então colocam, se for o caso, até 3 salários mínimos. Somente essas pessoas que ganham até 3 salários mínimos, ou que a renda seja por pessoa da casa R$ 499, é que não teriam que pagar as custas do processo na Justiça caso perdessem essa ação. Isso já é uma realidade, isso já existe, mas não dessa forma. Algumas pessoas que têm rendas superiores, o próprio juiz já faz uma análise ali do valor da causa, onde ele tem condições de avaliar se aquela pessoa tem como pagar pelo processo, ou seja, o Estado não paga por isso, só que agora eles querem restringir mais ainda. Então a maioria da população não teria condições mais de entrar na Justiça contra o INSS, pois teria que pagar tanto as custas do processo e ainda tem o risco de, se perder o processo, ter que pagar ainda multa para o INSS, perícia médica, todas as custas aí com oficial de justiça, despesas processuais dentro do fórum, além de ter que pagar o seu próprio advogado, porque ninguém trabalha de graça. Então as coisas estão piorando. Além disso, já existe uma restrição que vai começar a valer em 2020, em que se houver um fórum federal próximo da sua cidade aí a 70 quilômetros, você vai ter que se deslocar, não vai poder mais entrar na comarca aí da sua cidade, no fórum estadual. E eles querem restringir mais ainda, querem colocar apenas para o Juizado Especial Federal, onde são julgadas apenas causas até 60 salários mínimos, e não apenas na Justiça Federal. Cada vez afunilando mais, cada vez mais estreito, o direito que você tem de entrar na Justiça fica cada vez mais difícil, fica difícil para os advogados também tentarem ajudar as pessoas. Isso pode ter uma consequência muito grave. As pessoas deixariam de entrar na Justiça com medo de ter que pagar por esses gastos todos, né, se perdessem esse processo, e com medo essas pessoas passariam a procurar o INSS. Hoje já existe essa possibilidade. Teve o seu benefício negado, você faz um recurso junto do INSS. O que acontece é que a metade desses recursos são negados, principalmente se for em relação a problemas de saúde, pois você já passou por médico perito federal do INSS. Eles fazem uma junta médica para avaliar o seu recurso e com certeza você vai ter o seu recurso negado. Ele não é negado se, por exemplo, você conseguir juntar uma documentação que comprove o contrário no recurso, ou na maioria das vezes, quando se referem a recolhimento de INSS que não foi computado, não foi somado, você consegue juntar uma documentação comprovando que tem direito àquele período, aí você pode até ter uma chance de sucesso dentro do INSS sem a necessidade de procurar a Justiça. Mas na grande maioria dos casos, mais da metade aí na realidade, o INSS nega. Mas o problema maior é que as pessoas estão esperando cerca de 1 ano a 1 ano e meio para se obter essa resposta, que metade ou mais da metade a resposta ainda vem negativa. Então, portanto, além de ser um tempo muito grande de espera no momento que você está vulnerável, está num momento de fragilidade, não tem condições ali de ter o sustento da sua família, de ter um tratamento médico, um momento difícil, você tem que esperar aí. Eu tenho muitos comentários aqui no canal que as pessoas dizem, mas fazem aí 6 meses que eu estou aguardando. 6 meses não é nada. Já teve um cliente nosso que conseguiu a aposentadoria agora no mês de setembro de 2019, aqui no interior de São Paulo, e ele aguardou por mais de 1 ano e meio para ter essa resposta. Então aí para você ver qual que é a situação, a pessoa aguardou mais de 1 ano e meio para ter a resposta e felizmente teve uma resposta positiva, hoje está recebendo o seu benefício, mas o problema é aguardar todo esse tempo. Felizmente essa pessoa tinha uma condição, uma saúde que lhe favoreceu
continuar trabalhando enquanto aguardava a resposta do INSS de seus recursos. Deu certo, está recebendo benefício. Isso nem sempre acontece na maioria dos casos, então ele teria que ingressar na Justiça e esperar mais tempo. Em relação ao tempo da Justiça Federal, em que eles estão alegando aqui que seria mais ágil a Justiça Federal do que a Justiça Estadual, hoje, para você ter uma ideia, aqui no interior de São Paulo, nas cidades comarcas menores aqui, vou colocar aqui Urânia, no interior de São Paulo, que eu posso falar de causa própria, de conhecimento, que nós vemos aqui, Estrela do Oeste, em São Paulo, Fernandópolis, Votuporanga. Essas comarcas, elas, vamos dizer assim, elas têm processos que se resolvem aí em 6 meses, são colocadas propostas, um tempo muito menor do que muitos recursos dentro do INSS. Como eu disse, algumas pessoas deixam comentários aqui falando sobre demora, que meu processo está há alguns meses, já há 10 meses no INSS. Você tem que aguardar, vá acompanhando o andamento do seu processo dentro do INSS, aguarde para que você possa fazer alguma coisa, porque sem a resposta do INSS, você não tem condições de entrar na justiça, por exemplo. Pode ser que você consiga uma resposta positiva e passe a receber o seu benefício. Caso contrário, tiver essa resposta negativa, você pode ou entrar com um recurso dentro do próprio INSS ou ir até a justiça. Eu falo isso para vocês, eles dizem que a justiça estadual é mais lenta, mas eu acabei de citar algumas comarcas em que vi processos se resolverem aí em 6 meses, em menos de 1 ano, em algumas delas, enquanto aqui na cidade de Jales, no interior de São Paulo, onde se encontra a comarca aqui mais próximo nosso aqui da Justiça Federal, o Fórum Federal, tem processos com, pelo menos no escritório que eu presto serviços para advogado ali, com mais de 5 anos sem resposta ainda. Tem pessoas aguardando aí há quase 10 anos, e isso é porque é juizado especial federal e ainda não tem uma resposta do seu processo. E agora, com excesso de processos, todos vindo para a Justiça Federal, isso vai piorar e muito. Eu lembro que quando surgiu a Justiça Federal aqui no interior de São Paulo, próximo de São José do Rio Preto, ali em Catanduva, tinha um juizado especial federal de Catanduva, muito famoso, e a maioria das pessoas corriam para lá para ajuizar suas ações, para ter uma resposta rápida, porque era um juizado especial federal, e algumas delas amargam aí por longos anos hoje, porque também houve uma chuva ali, uma enxurrada de ações nesses juizados especiais federais, e é uma tendência. Isso vai acontecer com todos os juizados especiais federais, ou seja, eles só estão levando o problema de um lado para o outro e aumentando a angústia do povo brasileiro com relação a algo que é tão necessário, tão esperado, que é um seguro que você pague na hora que você mais precisa desse seguro, que é o INSS. Você não tem acesso a esse seguro. Não por sua culpa, não por culpa somente do INSS, mas por culpa de uma má administração de recursos durante muitos anos. As pessoas dizem, nossa, mas agora existe um pente fino, né? Mas na realidade o pente fino é apenas para aqueles benefícios que já deveriam ter passado por revisão. É lei, então não existe nada de errado no pente fino, muito pelo contrário, é para colocar a casa em ordem. O que há de errado é que no meio desse processo muitas pessoas perderão o seu benefício de forma injusta, porque vão pagar por aquelas pessoas que recebem sem ter direito. Você paga por essas pessoas, infelizmente, e se você for uma dessas pessoas que se sentirem prejudicadas, procurem sim os seus direitos, procure um profissional próximo de você, para que você possa ingressar com uma ação na justiça, sim, e vamos torcer para que pelo menos esse ponto que venha restringir, proibir, fazer com que você fique longe dos seus direitos, dificultando o acesso à justiça, com cobrança para isso, que isso não seja aprovado. Isso provavelmente vai para votação agora no próximo ano, 2020, e tem que ser aprovado até março, dia 10 de março de 2020. Se não for aprovado, perde a validade dessa medida provisória, que restringe os valores de processos aí na justiça, e
a lei perde o valor. Se também for retirado esse ponto da lei, ficarem apenas os pontos que são benéficos, que vão trazer benefícios aí para a população, melhor ainda. Vamos torcer para aquele que você colocou lá. Seus deputados e senadores tenham um bom senso e façam o melhor para você. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva aqui para ajudar, para que possamos continuar com esse projeto, continuar com os vídeos. Hoje é segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2019. Eu querendo acelerar aqui para a semana correr, mas não tem jeito. Uma ótima semana abençoada para todo mundo. Um forte abraço. Muito obrigado a todos os inscritos. Não esquece de compartilhar nas redes sociais. Já deixa o like se você gostou do vídeo e compartilhe nas redes sociais para ajudar outras pessoas, para elas terem acesso às informações. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo trazendo novidades aí para vocês.